Isso aconteceu há alguns meses. Eu trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos e sempre preferi os turnos da madrugada. As ruas estão mais vazias, as corridas são mais tranquilas e, claro, as gorjetas costumam ser melhores. Mas, como tudo na vida, há um preço a pagar. De vez em quando você pega uma história que fica grudada na sua mente, e não de um jeito bom. Eu sempre me considerei cuidadoso. Já lidei com passageiros estranhos, mas nada, e eu digo nada, se compara ao que vou contar hoje. Naquela noite eu não tinha uma câmera no carro, mas foi justamente por causa do que aconteceu que decidi instalar uma. Tudo começou normal, como sempre. Eu estava sozinho no carro, ouvindo os barulhos estranhos que meu velho Honda Civic faz de vez em quando. O carro é velho, mas é confiável. As ruas estavam desertas, como eu gosto. Por volta das 2 da manhã, recebi uma corrida perto de um posto de gasolina. Parecia tranquilo, mas algo no meu instinto me deixou desconfortável. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar o quê? Pois é, quando cheguei ao local, entendi por que meu estômago estava embrulhado. O posto estava fechado, todas as luzes estavam apagadas e não havia um único carro no estacionamento. Foi então que eu o vi. Ele estava parado do lado de fora, usando um casaco surrado, com um buraco na manga. Seus movimentos eram estranhos, como se ele não conseguisse ficar parado. Ele olhava para trás de vez em quando, como se estivesse sendo seguido. Se eu tivesse que chutar, diria que ele estava sob o efeito de algo. Eu devia ter cancelado a corrida. Até coloquei o dedo sobre o botão de cancelar, mas, por algum motivo, não cliquei. Destranquei as portas e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Na hora em que tirei o pé do freio, já me arrependi. A maioria dos passageiros fica no celular ou olha pela janela, mas não ele. Ele ficou ali, sentado, me encarando pelo retrovisor. Sem piscar, sem desviar o olhar, só encarando. Tentei não olhar de volta, mas nossas vistas se cruzaram algumas vezes. Ele parecia irritado, o que só aumentou o desconforto. Liguei o rádio para quebrar o silêncio, mas mal a música começou a tocar, ele gritou: "Desliga isso!" A voz dele era grossa e rouca, como a de um fumante. Eu me assustei tanto que quase perdi o controle do carro. Desliguei o rádio e segurei o volante com mais força. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu esperava que ele ficasse quieto até o destino. Mas então ele falou. Lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou: "Você já pegou alguém que não deveria?" A pergunta me atingiu como um tijolo. Eu dei uma risada nervosa e disse: "Bom, espero que não." Tentei manter o clima leve, mas ele não reagiu. Ele se recostou e murmurou algo que não consegui entender. Depois começou a falar sobre como ele também era motorista de aplicativo, mas parou porque uns moleques roubaram coisas do carro dele. Ele estava arrastando as palavras, então não entendi tudo, mas captei a essência. E o tempo todo, ele estava sorrindo, um sorriso que me deixou gelado. Ninguém sorri falando de algo assim. Ele terminou a história dizendo: "É engraçado como a gente confia em alguém sentado logo atrás da gente." Aquela frase foi a gota d'água. Comecei a vê-lo não como um drogado qualquer, mas como uma ameaça. Meu pulso acelerou e eu mal conseguia pensar direito. Olhei para o GPS, tentando me concentrar no destino, mas ele não parava de falar. Ele começou a balbuciar coisas sem sentido, algumas preocupantes, outras completamente incompreensíveis. Em um momento, ele começou a pedir desculpas para alguém, não para mim. Ele insinuou que tinha feito algo ruim, que era uma pessoa ruim. Repetia: "Eu não quis fazer isso", seguido de um monte de desculpas frenéticas. Eu não respondi. Tinha medo de que ele fizesse algo se eu falasse. Não sabia o que ele era capaz, mas não queria descobrir.
Estávamos a poucos minutos do destino quando ele gritou: "Você errou a curva!" Eu não tinha errado. O GPS mostrava claramente que estávamos no caminho certo, mas, mesmo assim, pisei no freio com força, mais por medo do que por qualquer outra coisa. Ele exigiu que eu parasse o carro e eu obedeci. Minhas mãos estavam tremendo. Só queria que aquilo acabasse. Assim que parei o carro, vi faróis se aproximando. Era uma viatura da polícia. Eu disse uma oração silenciosa e observei o carro se aproximar. O holofote iluminou brevemente o interior do meu carro e o homem no banco de trás se abaixou, tentando se esconder. Ele deitou no banco, fechou os olhos e ficou imóvel. Fiquei ali, segurando a respiração, esperando que ele saísse. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele levantou a cabeça e disse: "Você teve sorte." Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta e desapareceu na escuridão. Naquela noite, decidi encerrar meu turno mais cedo. Estava abalado e não queria mais dirigir. Só semanas depois descobri o quão perigosa aquela situação tinha sido. Encontrei uma notícia sobre um assalto a um posto de gasolina naquela mesma noite, a poucos quarteirões de onde eu o peguei. Fiquei enjoado ao perceber que estive a centímetros de um criminoso perigoso, alguém que poderia ter me machucado se quisesse. Até hoje, não sei por que ele não fez nada. Talvez eu tenha tido sorte mesmo. Mas uma coisa é certa: desde aquela noite sou muito mais cauteloso com quem deixo entrar no meu carro. E você? Já passou por algo assim? Já pegou um passageiro que te deixou com a sensação de que algo estava muito errado? Conta nos comentários. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ainda temos muitas histórias reais de terror para contar. Até a próxima.